Estamos voltando ao tempo ordinário, ao tempo comum da vida da igreja. Estamos na 9ª semana do tempo comum. E por que vivemos 40 dias de Quaresma, preparando-nos para celebrarmos a Páscoa? Depois, 50 dias celebrando a grande alegria, o estupor da ressurreição de Jesus. Celebramos ontem solenemente a festa de Pentecostes e começamos hoje o retorno à vida normal. Muitos de nós gostaríamos de ter o retorno a esta vida normal fora do tempo litúrgico, vamos dizer assim, na nossa vida cotidiana, se tivesse ficado para trás este tal de coronavírus, mas ainda não chegou o momento. Nós sabemos que Jesus já venceu, inclusive, o coronavírus. Resta-nos agora esperar o tempo para que esta vitória chegue até nós, como já chegou, claro, a muitos e muitos que foram curados e Deus deu um tempo maior, deu uma oportunidade maior neste tempo ainda, e a vitória muito maior para aqueles que partiram, que se alcançaram a graça do céu. Essa foi a grande vitória para eles. Claro que para nós que ficamos é dolorido, dói deixar, ou dói muitas vezes nem mesmo ter tempo de sepultar, nem mesmo dar ali a oportunidade de sepultar ou velar por um instante aquele que nós amamos. Porém, nós precisamos acreditar que a grande vitória para aqueles que já alcançaram a glória de Deus, isto que deve nos trazer paz e alento ao coração. Mas o Papa Francisco, em 2018, pediu que a congregação para os sagrados mistérios da liturgia, enfim, fizesse com que este título de Nossa Senhora tivesse um dia fixo na liturgia. E aí, pensando, foi dado justamente que quando se retoma o tempo da igreja, depois de Pentecostes, nada melhor do que termos Nossa Senhora ao nosso lado como nossa mãe, com este título, Maria, Mãe da Igreja. E é interessante pensarmos, porque antes mesmo de nós entrarmos nas leituras do dia de hoje, nós precisamos ir à anunciação do anjo a Nossa Senhora. Quando o anjo aparece à Virgem Maria, aquela menina de Nazaré, o anjo vai dizer que ela conceberá o Filho do Altíssimo. Conceberá o menino, dará o nome de Jesus, ele será o Rei, ele será o Senhor. E aquela menina, não sei, com alegria, com susto, surpresa, não sabemos qual foi a reação de Nossa Senhora ali, mas com certeza não era uma situação, digamos assim, nem esperada, muito menos confortável. Não é esperada porque só aconteceu com ela isso, e muito menos preparada. Foi uma situação difícil, porque ela já estava prometida em casamento a José. Como é que ela apareceria grávida dentro de uma sociedade, dentro de um contexto completamente diferente dos nossos, né? Uma mulher que aparecesse grávida fora do casamento era apedrejada, né? Então, dentro dessa realidade, aparece essa anunciação de que ela seria a mãe do Filho de Deus, para que o Filho de Deus também se tornasse agora filho do homem. A partir do sim dessa mulher, o Filho de Deus se torna filho do homem. Este Filho de Deus se encarna no ventre da Virgem Maria. Essa foi a fala do anjo, né? Se encarnaria no ventre de Nossa Senhora, e a partir de então o Filho de Deus se tornaria filho do homem, filho da humanidade, um conosco. Mas o interessante é que
na segunda anunciação, e agora não mais no contexto da anunciação do anjo, mas no contexto da cruz, a mesma anunciação acontece, mas não mais da boca do anjo, mas da boca do próprio Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, na primeira anunciação, Nossa Senhora dá a Deus, se é que nós podemos dizer assim, Nossa Senhora dá a Deus a oportunidade para que Deus pudesse enviar o Filho de Deus a se encarnar e se tornar filho do homem. E na cruz, Jesus diz à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, como nós ouvimos no Evangelho. Mas agora, este eis aí o teu filho, era para que o filho do homem, ou os filhos dos homens, que tinham se tornado no Filho de Deus, filho de Deus, pudessem ter também uma mãe. Pensemos uma coisa aqui. Nossa Senhora disse sim na primeira anunciação para que o Filho de Deus se tornasse filho do homem. E Nossa Senhora diz também sim na segunda anunciação para aqueles que de filho do homem em Jesus tinham se tornado filhos de Deus, pudessem também ter uma mãe. Por isso que Nossa Senhora é, querendo ou não, aceitando ou não a ela, é mãe de todos aqueles que o Senhor Jesus morreu na cruz. E não teria outro momento para que Jesus fizesse essa segunda anunciação. E não teria outro momento para que Nossa Senhora pudesse dar o seu segundo sim. Na primeira vez, ela ainda questionou, não numa forma de duvidar, mas como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Mas ali, aos pés da cruz, quando ela ouve do próprio filho, eis aí o teu filho, claro, era o discípulo amado, mas o discípulo amado era ali o discípulo do Cristo, e todos aqueles que são discípulos amados, e eu faço questão de ser, penso que você também, porque ali o discípulo amado está representando todos aqueles que o Senhor morreu na cruz. Não aqui falando ou menosprezando os outros apóstolos, mas todos os outros 10 fugiram. Mas só o discípulo amado permaneceu ali. E só este discípulo amado recebeu de Jesus a grande missão, porque é missão, como vai dizer o Evangelho, de levar Nossa Senhora para a sua casa. Por que ela recebe esse título? Pensemos em duas situações. Por que Nossa Senhora é mãe da igreja? Ela nas duas anunciações, a primeira da fala do anjo, a segunda da fala do próprio filho. O filho, na primeira situação, filho de Deus, se transforma, se torna, se encarna, vamos dizer assim, em filho do homem, por causa do sim dela. Na segunda anunciação, todos aqueles que eram filhos do homem, filhos da humanidade, gente, por causa de Jesus, tinham se tornado filho de Deus, agora tinham a mãe ao seu lado. Mas por que mãe da igreja? Como eu disse, duas situações. Logo depois disso, vai dizer o Evangelho. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, disse que estava com sede, e aí tudo que nós ouvimos aqui. Depois que tudo estava consumado. Ou seja, por que o evangelista faz questão de colocar isso? Para dizer, Jesus não nos queria deixar sozinhos. Claro, ele estava ali entregando a sua vida, claro, ele apareceria ressuscitado, claro, ele enviaria o Espírito Santo,
Claro, nós teríamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Jesus não queria que nós ficássemos sem o afeto materno, sem o aconchego materno, sem o alento materno. Por isso que Jesus, sabendo que tudo estava consumado, depois desta fala com Nossa Senhora e o discípulo, depois Jesus, sabendo que tudo estava consumado, ou seja, era preciso que Jesus entregasse ali a sua mãe ao discípulo e o discípulo a sua mãe, para se completar o grande mistério da salvação. E aí ela se torna mãe da igreja por este primeiro motivo. Logo que Jesus entrega o seu espírito, vem um soldado e transpassa uma lança e dali jorra sangue e água. O sangue, que era a própria Eucaristia, a água, que é o próprio sacramento do batismo. Dali nasce a igreja, da mesma forma que lá no Gênesis, Deus, ao criar o homem e ao criar a mulher, tirou uma costela, não tirou da cabeça nem dos pés, não fez nem superior nem inferior, mas fez do lado. Para quê? Para que pudessem caminhar juntos. Nessa forma, Jesus, ao ser traspassado, faz nascer a igreja. E não faz nascer a igreja para ela viver sozinha. Dá àquela que estava aos seus pés na cruz como mãe. E essa que teve a missão confirmada, como nós bem ouvimos na primeira leitura. Lá, em preparação ao grande dia de Pentecostes, vai dizer a primeira leitura, que estavam lá os discípulos, todos perseveravam em oração em comum, juntos com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Ela esteve na primeira anunciação, ela esteve na segunda anunciação e ela esteve na confirmação daquilo que ela tinha recebido. Porque no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, sela de uma forma eterna a maternidade dela. Porque quem é discípulo de Jesus não tem como negar. Me desculpem aqui os nossos irmãos evangélicos, mas não tem como dizer, quem quiser ir para o céu e encontrar Jesus, vai ter que encontrar a mãe dele. E com muita caridade ainda eu vou dizer, vai ter que encontrar a sua mãe, que mesmo você não a aceitando, mas ela foi entregue pelo próprio Filho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se ela é nossa mãe, se ela na primeira anunciação disse sim ao Filho, se ela na segunda anunciação disse sim ao Filho, quem somos nós para não dizer sim ao Filho em aceitá-la como mãe? Que hoje Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos faça entender como ela, que é preciso caminhar, sim, na via da cruz, para podermos, na cruz, contemplar a glória de Deus. Por que é este Evangelho no dia de hoje? Para que pudéssemos entender, é preciso passar por essa via e viver esta via, para que pudéssemos contemplar a glória de Deus como ela já contempla. E quem quer ser filho de Deus, quem quer ter o Senhor Jesus como Senhor, tem que ter Maria como mãe. Que ela interceda por nós, para que nós também, a cada anunciação, podermos dizer como ela, eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E sobre este altar, meus irmãos, minhas irmãs, coloque a sua vida, o seu coração. Este também seria o momento de nós fazermos a nossa coleta, a nossa oferta. Mas as igrejas estão fechadas. Mas fechadas não significa que não estão funcionando. Eu estou aqui, celebro todos os dias, transmito as celebrações, para que o povo de Deus não fique sem, pelo menos, a graça de receber este sinal. Mas aqui também existem. Veja, só partilho com você uma coisa que eu fiquei horrorizado. Chegou a conta da luz do mês de maio, com a igreja fechada. Mais de R$700 que nós temos que pagar de luz, só de luz, para dizer a você, a igreja continua funcionando. Só que não tem o momento do ofertório. Então, se você é dizimista em alguma paróquia, continue sendo. Se você é dizimista aqui na paróquia Santa Cândida, continue sendo. Procure meios para fazer com que a sua oferta chegue aqui. Mas também você está agora assistindo, não sei de onde, este sinal. É a TV Canção Nova levando até você esta graça. Então também ajude para que este sinal, graças a Deus, chegamos a 98%. Não chegamos no 100%, mas chegamos, graças a Deus, a 98% da campanha de maio. Começamos um novo mês, temos aí muita coisa para fazer. Então, neste momento do ofertório, que Deus possa nos também acordar que precisamos ajudar a igreja para que, em tempos como os nossos, difíceis como estamos vivendo, possamos levar este evangelho a tantos e tantos lugares. E que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos ajude. Deus te abençoe.